Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós iremos entrar no conteúdo novo, tá? Capítulo 2, que vai falar sobre os primeiros povoadores da Terra, certo? E aí aqui eu já começo com essa imagem, que eu quero só que vocês observem e vocês possam perceber quanto o homem evoluiu, tá? O quanto a nossa espécie evoluiu durante alguns milhões de anos. Sobre a origem do ser humano. Sobre esse assunto, há duas explicações muito conhecidas. Uma delas na base religiosa, a chamada criacionismo, e a outra da base científica, denominada evolucionismo. E aí, por que é que nós vamos destacar essas duas explicações para o surgimento do ser humano? Primeiro, o criacionismo, ela é aquela teoria que diz, certo, que o homem foi criado por Deus. Deus criou o homem. É a teoria da base religiosa. Já a teoria do evolucionismo, ela é a teoria que o homem evoluiu, certo? Que a espécie evoluiu com o passar dos tempos. Então, assim, nós vamos estudar essas duas teorias hoje, a do criacionismo e a do evolucionismo. O criacionismo, esta imagem, ela já nos dá uma ideia do que é o criacionismo. Essa imagem, inclusive, ela está lá no livro didático de vocês, onde Deus cria o homem, certo? Criou o homem, representa a criação do homem, onde Deus cria o homem na sua imagem e semelhança, certo? Então, o criacionismo defende que a vida e toda a matéria existe são resultado da ação direta de um criador. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é a nossa base religiosa, certo? Então, quando vocês encontrarem essa imagem, vocês já vão saber que está relacionado ao criacionismo, à criação do homem por Deus. A teoria evolucionista, ela é bem parecida não. Ela é a teoria que diz que o homem evoluiu com o passar do tempo, certo? Ela diz que os nossos ancestrais, eles eram descendentes dos macacos. Descendentes. Isso não quer dizer que nós evoluímos da espécie do macaco. Nós somos parentes, mas nós não somos a espécie do macaco, certo? E aí está a evolução do homem, algumas espécies que nós iremos estudar mais adiante. O evolucionismo. O principal teórico do evolucionismo é o cientista inglês Charles Darwin, que ele afirmou no século XIX que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Para ele, os seres vivos originam-se de formas mais simples de vida e estão nos permanente mudança evolução, certo? Então, Charles Darwin é um conhecido cientista, né? É um famoso cientista que ele defende a evolução humana, né? Que ele diz que nós evoluímos com o passar do tempo, a nossa espécie evoluiu. Ao longo do tempo ocorreram alterações no ambiente. Assim, indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo. E ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes, certo? Então, se você ouvir falar de Charles Darwin, né, nós estamos falando do evolucionismo. Se você ouvir falar, se você tiver alguma questão que fala sobre a evolução do homem, nós estamos falando do evolucionismo. Os primeiros hominídeos, né, os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuem alguma característica humana. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família do hominídeo, surgiu o gênero Homo. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio dos estudos dos fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Os fósseis não
os fósseis mais antigos foram encontrados na África, então isso nos dá uma característica, né? Isso nos dá uma certeza que o homem surgiu, os primeiros homens, né? Os primeiros hominídeos surgiram na África, nós somos descendentes africanos. E aí aqui alguns das nossas espécies, né? A primeiro é o Australopithecus. Ele foi um dos primeiros ancestrais do homem. Esse pequeno hominídeo, semelhante a um macaco, viveu no leste da África há pelo menos 2 milhões de anos. O Homo erectus, que é um ancestral dos seres humanos atuais, conhecido como Homo erectus, surgiu no leste da África há cerca de 1,6 milhões de anos e se espalhou pela Ásia e por parte da Europa. Então, assim, você percebe que o Australopithecus, ele foi encontrado, né, fósseis dele, vestígios dele na África. Já o Erectus, ele tanto já foi encontrado na África como na Ásia e na Europa. O Homo habilis, né, os membros do gênero Homo, identificado mais recentemente, pertence à espécie de Homo habilis. Alguns restos fossilizados dessa espécie foram encontrados na Tanzânia e em outros pontos da África. O Homo sapiens, de acordo com vestígios humanos encontrados em Cro-Magnon, na França, há cerca de 35 mil anos. A maior parte da África, da Ásia, na Europa, era ocupada por seres humanos com aparência mais parecida com a atual. Então, o Homo sapiens é mais parecida com a nossa aparência de hoje. E nós? Qual espécie nós somos? Nós somos do Homo sapiens, certo? Os cientistas acreditam que por ter um cérebro maior do que as outras espécies do Homo, o Homo sapiens era também mais inteligente. Foi graças à sua inteligência que desenvolveu a fala, além de outras habilidades, como costurar, tocar, esculpir, desenhar. Assim conseguiu sobreviver, certo? Então, nós somos da espécie Homo sapiens, né? Por isso que nós somos tão inteligentes, por isso que nós temos tantas habilidades. E aí, de acordo com que a gente vai desenvolvendo novas habilidades, nós vamos evoluindo. E o que são fósseis, né? Fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto os animais quanto vegetais que viveram há muito tempo. Um dente, um osso, um pedaço de crânio de um indivíduo que viveu há milhares de anos ou milhões de anos podem favorecer importantes informações sobre ele e o seu grupo, certo? Então, os fósseis, eles são, assim, muito importantes para que a gente possa estudar, né? Para que os arqueólogos possam estudar o nosso passado, né? De onde nós viemos, em que outras terras nós vivemos, o que é que nós nos alimentávamos, enfim, fazer um estudo sobre a nossa história. Aqui são fósseis, certo? E o que é que cada fóssil dele, o que é que ele representa, né? Um crânio, ele pode informar a espécie do gênero Homo. Se o crânio ele é do Erectus, se ele é do Homo habilis, se ele é do Sapiens, se ele é do Sapiens sapiens. Como é que um arqueólogo ou um paleontólogo, né, ele vai conseguir identificar pelo crânio, né, saber de qual é a espécie? Dependendo da espécie, né, dependendo da evolução, o crânio foi crescendo também. Nós, os Sapiens sapiens, nós temos o crânio maior da espécie. A pélvica, né, que é esse 2, ele ajuda a identificar o sexo. Se for uma pelvis masculina, certo? Costuma ser pesada e mais estreita. Quando é uma pelvis feminina, ela é larga, achatada, para permitir o parto. Então, o arqueólogo ele consegue identificar se é uma pelvis masculina ou feminina por conta do formato. O dente, se até os dentes eles são importantíssimos, né, para que se identifique qual era o tipo de alimentação daquela espécie.
Se for um dente, se aquela espécie ela se alimentava com vegetais, ela se alimentava com caça, né, com carne, e aí o formato do dente vai ser diferenciado. Se é um dente definitivo ou não, também dá para saber se é um dente de criança ou um dente de adulto. E por fim, o 4, né, é o tamanho de um osso, que pode nos dizer se o esqueleto era um adulto ou uma criança. Se o esqueleto for grande, é de um adulto, se for pequeno, é de uma criança. Então, assim, os fósseis nos ajudam muito a compreender a nossa história, né? São vestígios da nossa história. Antropóides e seres humanos. O homem não evoluiu a partir do macaco, como vulgarmente se diz. Na verdade, tanto o ser humano moderno como os astropóides se desenvolveram a partir de um mesmo ancestral, semelhante a um macaco, tá? Então, a historinha que nós somos, nós evoluímos do macaco é fake, não é verdade, tá? Nós evoluímos, sim, de um semelhante, né? De um ancestral, de um parente, vamos dizer assim, mas não do macaco, tá certo? A atividade de hoje, vocês irão, primeiro, né? Quando vocês assistirem o vídeo, eu vou colocar o gabarito da atividade anterior no grupo, certo? E vocês vão fazer essa atividade aqui. Vocês irão fazer a atividade lá do livro didático, da página 48, a questão 1, certo? Aí vocês vão fazer a questão A, B, C, D, tá? A, B, C e D. A questão 2, 3 e 4, também do livro didático, só que é da página 49, certo? Fico aguardando a evolutiva de vocês, bons estudos. Não esqueçam de dar, além de estudar o slide, também dar uma passeada no livro didático, dar uma aprofundada lá, certo? Nos tópicos que nós estamos estudando, para que a gente possa estar craque sobre os nossos primeiros habitantes da Terra. Tchau, bom dia e até terça.